E se eu te dissesse que o homem que libertou uma nação inteira da escravidão quase desistiu de tudo por causa de uma única frase? Que o líder mais poderoso do Antigo Testamento sofria de algo que a psicologia moderna só conseguiu nomear 3.000 anos depois? Moisés não foi destruído por pragas, por faraós ou por desertos. Ele quase foi destruído por sua própria mente. E o que aconteceu com ele está acontecendo com você agora, neste exato momento, enquanto escuta estas palavras. O deserto do Sinai queima sob o sol inclemente, areia em todas as direções, silêncio cortante. E no meio dessa vastidão, um homem de 80 anos cuida de ovelhas que não são suas. Esse homem já foi príncipe do Egito, já dormiu em palácios, já teve poder suficiente para mover exércitos. Agora, ele fala com animais porque tem medo de falar com pessoas. Seu nome é Moisés. E ele está prestes a ter o encontro mais perturbador de sua vida, não com um inimigo, não com um rei, mas consigo mesmo. Antes de continuarmos, deixe-me fazer uma pergunta. Você já sentiu que não é bom o suficiente para algo que precisa fazer? Que outras pessoas poderiam fazer melhor? Que sua voz não importa? Guarde essa sensação. Vamos voltar a ela. Porque Moisés sentiu exatamente isso. E pagou um preço devastador por acreditar nessa mentira. A sarça queima sem se consumir. Fogo que não destrói. Chamas que não queimam. Moisés se aproxima, tira as sandálias e ouve a voz que mudaria a história da humanidade. A voz que lhe dá uma missão impossível: voltar ao Egito, enfrentar o homem mais poderoso do mundo, libertar 2 milhões de escravos, liderar uma nação. Mas Moisés não diz sim. Ele não diz, estou pronto. Ele diz algo que revela a ferida mais profunda de sua psique. Ele diz, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Pare por um segundo. Um homem criado como príncipe, treinado na corte mais sofisticada da antiguidade, educado nos mistérios do Egito, está perguntando quem ele é. Isso não é modéstia. É algo muito mais sombrio. É o que a psicologia chama de síndrome do impostor, e está prestes a quase destruí-lo completamente. Vamos entender o que realmente aconteceu na mente de Moisés. 40 anos antes ele era outra pessoa. Moisés, o príncipe, filho adotivo da filha de Faraó, com acesso a tudo, conhecimento, poder, status. Mas ele carregava um segredo. Sabia que era hebreu. Sabia que seu povo sofria. E um dia ele viu um egípcio espancando um escravo hebreu. E algo dentro dele quebrou. Ele olhou para os lados. Viu que não havia ninguém. E matou o egípcio. Enterrou o corpo na areia. E pensou que ninguém saberia. Mas no dia seguinte, quando tentou intervir em uma briga entre 2 hebreus, ouviu as palavras que destroçariam sua identidade. Você vai me matar como matou o egípcio? Seu segredo havia sido descoberto. Sua tentativa de justiça havia sido rejeitada. Seu próprio povo não o aceitava. Faraó queria matá-lo. E Moisés fugiu. Para o deserto. Para o exílio. Para o esquecimento. Durante 40 anos, ele pastoreou ovelhas. 40 anos processando a rejeição. 40 anos ruminando a vergonha. 40 anos construindo uma identidade baseada em uma única crença. Eu não sou suficiente. A psicologia nos ensina que traumas de rejeição, especialmente quando vêm do nosso próprio grupo, criam feridas profundas na autoimagem. Moisés não apenas foi rejeitado, ele foi rejeitado pelas pessoas que tentou ajudar. Isso cria o que chamamos de dissonância cognitiva devastadora. Eu tentei fazer o bem, mas fui tratado como vilão. E a mente, tentando resolver essa contradição, muitas vezes conclui: o problema sou eu. Não sou quem pensei que era. Não sou capaz. Não sou digno. E é exatamente essa ferida que explode quando Deus aparece na sarça ardente. Porque Deus não está oferecendo a Moisés uma tarefa fácil. Está oferecendo a ele a chance de voltar ao lugar da sua maior rejeição, de enfrentar o trauma, de confrontar a ferida. E Moisés entra em pânico, não o pânico óbvio de gritar ou correr, mas o pânico psicológico de questionar sua própria existência. Quem sou eu? Essa pergunta não é filosófica, é patológica.
É a voz da síndrome do impostor gritando: você não pertence aqui. Você não é real. Você é uma fraude. E aqui está o que é fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Deus não discute com Moisés sobre sua identidade. Não diz você é príncipe. Não diz você é forte. Não diz você é capaz. Deus diz: eu estarei com você. A resposta não é sobre quem Moisés é sobre quem está com ele. Mas Moisés não consegue aceitar isso. Porque quando você sofre de síndrome do impostor, nenhuma validação externa é suficiente. Você sempre acha que é questão de tempo até descobrirem que você é uma fraude. Então Moisés faz a segunda pergunta, e essa revela ainda mais sobre o abismo em sua mente. Ele pergunta: quando eu for aos israelitas e disser que o Deus de seus pais me enviou, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que devo dizer? Vamos analisar isso psicologicamente. Moisés não está preocupado com a teologia. Está preocupado com a credibilidade. Ele está dizendo: como eu vou provar que não estou inventando isso? Como vou convencê-los de que não sou um farsante? Ele já está antecipando a rejeição. Já está imaginando o momento em que dirão: quem é você para nos liderar? Não foi você que matou um homem e fugiu? Não foi você que nos abandonou? A mente traumatizada sempre antecipa a rejeição, sempre prepara defesas, sempre busca provas de que será desmascarada. E Moisés está em plena espiral de autossabotagem psicológica. Deus responde com o nome mais misterioso da Bíblia: Eu sou o que sou. Alguns traduzem como Eu serei o que serei. É uma declaração de existência absoluta, de presença contínua, de identidade inabalável. É exatamente o oposto do que Moisés sente sobre si mesmo. Deus é. Moisés acha que não é, mas mesmo essa revelação não é suficiente, porque Moisés faz a terceira pergunta, e essa é devastadora. Ele diz: e se eles não acreditarem em mim? E se não derem ouvidos à minha voz? E se disserem que o Senhor não me apareceu? Agora estamos no território do medo paralisante. Moisés não está apenas duvidando de si mesmo, está duvidando de Deus. Está projetando sua própria descrença nele nas outras pessoas. Está usando a rejeição antecipada como justificativa para não agir. A psicologia chama isso de profecia autorrealizável. Quando você tem tanta certeza de que será rejeitado, você age de forma a garantir a rejeição. Você se sabota, você hesita, você não se compromete totalmente. E então, quando as coisas não dão certo, você diz: viu? Eu sabia que não era capaz. Moisés está à beira desse abismo, e Deus, com paciência infinita, oferece sinais. Transforma o cajado em serpente, transforma a mão em leprosa e depois a cura. Promete mais sinais se necessário. Está literalmente dando a Moisés todas as ferramentas possíveis para ter sucesso. Mas aqui vem o momento mais perturbador de toda a narrativa. O momento que revela o quão profunda é a ferida psicológica de Moisés. Depois de todos os sinais, depois de toda a conversa, depois de todas as promessas, Moisés diz: por favor, Senhor, nunca fui eloquente, nem no passado nem agora que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Ele tem gagueira, ou acredita que tem, e usa isso como desculpa final. Mas vamos mais fundo. Moisés foi criado na corte egípcia, foi educado em toda a sabedoria do Egito. Atos 7, versículo 22, diz que ele era poderoso em palavras e obras. Então, o que aconteceu? Como um homem eloquente se torna pesado de boca? A resposta está no trauma. O trauma não apenas afeta a mente, afeta o corpo, afeta a voz, literalmente. A psicossomática nos ensina que experiências emocionais intensas podem se manifestar em sintomas físicos. A gagueira de Moisés, real ou percebida, é o sintoma corporal de um trauma psicológico não processado. Pense nisso. Ele tentou falar por seu povo uma vez, tentou ser a voz deles, e foi rejeitado. Agora, 40 anos depois, quando tem a chance de falar novamente, sua voz literalmente falha. Ou ele acredita que falha. É o corpo dizendo: não é seguro falar.
É o trauma dizendo: da última vez que você usou sua voz para defender alguém, você perdeu tudo. É o medo dizendo: fique quieto, é mais seguro assim. E aqui está onde a história fica ainda mais intensa, porque Deus não remove a gagueira, não cura o sintoma. Em vez disso, faz uma pergunta devastadora: quem deu boca ao homem? Quem o faz surdo ou mudo? Quem lhe dá vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora vai, eu te ajudarei a falar e te ensinarei o que dizer. Deus não está negando a limitação, está redefinindo-a. Está dizendo: eu te fiz assim. Eu posso trabalhar com isso. Sua fraqueza não é obstáculo para mim. Mas Moisés não consegue aceitar, porque a síndrome do impostor não se cura com lógica, não se cura com sinais, não se cura nem mesmo com a promessa de Deus. Ela se cura apenas com ação, com enfrentamento, com exposição ao próprio medo. E Moisés não quer enfrentar. Então ele diz as palavras que quase terminam tudo. Ele diz: por favor, Senhor, envia outra pessoa, qualquer pessoa, menos eu. Pare e sinta o peso disso. Um homem diante de Deus, diante da sarça ardente, depois de sinais sobrenaturais, depois de promessas divinas, e ele diz: não, envia outro. Eu não sirvo. Isso não é humildade, é desistência, é autossabotagem final, é a síndrome do impostor vencendo. E pela primeira vez em toda a narrativa, ouvimos algo chocante. A ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Por quê? Porque Deus fica irritado. Porque Moisés não está apenas rejeitando uma missão, está rejeitando a si mesmo, está rejeitando o seu propósito, está rejeitando sua própria cura. Deus não está pedindo a Moisés que seja perfeito, está pedindo que ele seja real, que apareça, que tente. Mas Moisés prefere a segurança da inadequação à coragem da tentativa. A psicologia humanista fala sobre autossabotagem como uma forma de manter o controle. Se eu não tento, não posso falhar. Se não apareço, não posso ser rejeitado novamente. Se não uso minha voz, não posso ser silenciado. É uma lógica perversa, mas poderosa. E Moisés está completamente capturado por ela. Deus então faz uma concessão. Oferece Arão, o irmão de Moisés, como porta-voz. Você falará com ele e colocará as palavras em sua boca. Eu ajudarei vocês dois a falar e lhes ensinarei o que fazer. Ele será a sua boca e você será como Deus para ele. Parece uma solução perfeita, certo? Mas não é. É o início de um padrão que quase destruirá Moisés completamente. Porque ao permitir que outra pessoa fale por ele, Moisés nunca enfrenta seu trauma de voz, nunca processa a ferida, nunca aprende que sua voz importa, e isso terá consequências devastadoras mais tarde. Mas por enquanto, Moisés aceita. Ele volta ao Egito, com Arão, com o cajado, com os sinais, e começa a missão. E aqui é onde a história bíblica e a psicologia se fundem de forma brilhante, porque o que acontece a seguir não é uma jornada triunfal. É uma descida ao inferno psicológico. Os sinais funcionam, as pragas vêm. Faraó resiste e a cada resistência, a cada volta negativa, a cada momento em que parece que tudo vai desmoronar, o que você acha que acontece na mente de Moisés? A voz da síndrome do impostor grita: viu? Eu avisei. Você não é suficiente. Isso não vai funcionar. Você vai falhar de novo. Êxodo 5 mostra o primeiro grande golpe. Moisés e Arão vão a Faraó, fazem o pedido. E Faraó não apenas recusa, ele piora a situação. Aumenta a carga de trabalho dos escravos, tira a palha para fazer tijolos, mas exige a mesma produção. E os capatazes hebreus são espancados. E então eles vêm até Moisés e dizem algo que deve ter dilacerado sua alma, que o Senhor os examine e os julgue, pois vocês nos fizeram repugnantes aos olhos de Faraó e de seus oficiais, colocando uma espada em suas mãos para nos matar. A rejeição de novo, a acusação de novo, você está piorando as coisas, você está nos machucando. Você não deveria estar aqui. É o trauma de 40 anos atrás se repetindo. E Moisés quebra. Ele volta para Deus e diz: por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Desde que fui a Faraó para falar em teu nome,
Ele tem maltratado este povo e tu não libertaste o teu povo. Ele está culpando Deus. Está projetando sua própria sensação de fracasso na divindade. Está dizendo, isso é sua culpa, não minha. Porque se ele admitir que pode ser culpa dele, a síndrome do impostor vence completamente. E Deus responde, mas não com raiva, com paciência. Agora verás o que farei com Faraó. Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó. Fiz uma aliança, ouvi os gemidos. Eu os tirarei, eu os livrarei, eu os redimirei, eu os levarei, eu serei seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou de debaixo do jugo dos egípcios. É uma declaração de identidade, de propósito, de compromisso inabalável. E como o povo responde? Eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Nem o povo acredita nele, nem ele acredita em si mesmo. É um ciclo vicioso de dúvida e desespero. E Moisés tem que continuar. Tem que falar com o Faraó de novo. Tem que enfrentar a rejeição de novo. E ele diz a Deus, os israelitas não me ouviram, como então me ouvirá Faraó, sendo eu incompetente no falar? Ele volta à sua desculpa original, à sua muleta psicológica, ao seu escudo de inadequação. Mas Deus não desiste, manda mesmo assim, e começa o que será o processo mais longo e psicologicamente desgastante da Bíblia, as 10 pragas. Cada praga é um milagre. Cada praga é uma demonstração de poder. Mas cada praga também é um teste psicológico para Moisés, porque depois de cada uma, Faraó endurece o coração. Depois de cada uma, a libertação parece possível e depois é negada. Depois de cada uma, Moisés tem que voltar e fazer tudo de novo. A psicologia chama isso de reforço intermitente. É um dos padrões mais viciantes e destrutivos que existem. Quando você recebe recompensa às vezes, mas não sempre, você fica preso em um ciclo de esperança e decepção que é mentalmente exaustivo. Casinos usam esse princípio. Relacionamentos abusivos seguem esse padrão. E Moisés está vivendo isso em escala épica. Cada praga traz esperança. Faraó parece ceder. Ele diz, vão. E então muda de ideia. E Moisés tem que começar tudo de novo. Imagine o desgaste psicológico. A cada ciclo, a voz da síndrome do impostor fica mais alta. Está vendo? Você não é capaz. Isso nunca vai funcionar. Você está preso aqui para sempre. Você vai morrer no Egito, e o povo vai morrer por sua causa. É tortura mental, é guerra psicológica, e Moisés está no centro disso. A 9ª praga é a escuridão. 3 dias de trevas sobre o Egito. E Faraó chama Moisés e faz uma oferta. Vão. Adorem o Senhor. Até as crianças podem ir, mas deixem os rebanhos e o gado. E Moisés, pela primeira vez, se mantém firme. Não, nenhum casco ficará. Nossos animais irão conosco. Esse é um momento psicológico crucial. É Moisés começando a encontrar sua voz, começando a confiar em sua autoridade, começando a acreditar que talvez, apenas talvez, ele seja suficiente. Mas Faraó explode. Sai da minha presença. Certifica-te de nunca mais veres o meu rosto, porque no dia em que o vires, morrerás. E Moisés responde, está certo, nunca mais verei o teu rosto. É uma declaração de força, de finalidade, de alguém que está começando a curar. Mas então vem a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E aqui, a narrativa se torna psicologicamente complexa de uma forma que precisamos entender, porque essa praga não é apenas mais uma demonstração de poder, é a praga que finalmente quebra Faraó, é a praga que traz libertação, mas também é a praga que traz morte em massa, morte de crianças. E Moisés é o mensageiro dessa sentença. A psicologia moral nos diz que líderes que têm que tomar decisões que resultam em sofrimento, mesmo quando essas decisões são necessárias ou ordenadas por autoridades superiores, carregam um peso psicológico imenso. É o que chamamos de lesão moral. É diferente de trauma de combate ou estresse pós-traumático. É especificamente a ferida de ter participado ou testemunhado algo que viola seus valores morais profundos. E Moisés, mesmo que a ordem venha de Deus, tem que anunciar a morte de crianças. Tem que dizer ao povo para marcar suas portas com sangue.
tem que preparar uma nação inteira para o lamento que virá da casa de Faraó. Você consegue imaginar o conflito interno? O homem que fugiu do Egito porque matou um opressor, agora está anunciando a morte de milhares. O homem que questionava sua própria bondade agora é o instrumento de uma praga devastadora. A dissonância cognitiva deve ter sido insuportável. E ainda assim ele obedece, porque neste ponto ele aprendeu algo crucial. Obediência não requer ausência de dúvida. Liderança não requer ausência de medo. Propósito não requer ausência de conflito interno. A 10ª praga acontece. À meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito de Faraó até o primogênito do prisioneiro na masmorra, e todos os primogênitos do gado. Faraó se levantou de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande pranto no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. E Faraó chama Moisés e Arão de noite e diz: Levantem-se, saiam do meu povo, vocês e os israelitas. Vão adorar o Senhor como pediram, levem seus rebanhos e seu gado e vão, e abençoem-me também. Essa última frase é fascinante. Abençoem-me também. Faraó, o homem mais poderoso do mundo, está pedindo uma bênção a Moisés. Está reconhecendo a autoridade dele. Está admitindo a derrota. E Moisés conseguiu. Contra todas as probabilidades, contra sua própria dúvida, contra a síndrome do impostor gritando em sua mente, ele conseguiu. O povo é libertado. Eles saem do Egito. 600.000 homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Uma multidão mista também subiu com eles e grandes rebanhos de ovelhas e gado. Seria o final perfeito da história, certo? O homem que duvidava de si mesmo lidera a maior libertação da história. O impostor provou que era real. A ferida foi curada. Mas a psicologia não funciona assim. E a Bíblia também não. Porque 3 dias depois, no deserto, o povo começa a reclamar. Não há água, não. E eles dizem a Moisés: Por que nos tiraste do Egito? Para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado. E Moisés, que acabou de liderar a maior libertação da história, clama ao Senhor: Que farei com este povo? Mais um pouco e me apedrejarão. A rejeição de novo, a dúvida de novo. A sensação de que talvez ele realmente seja um impostor. Talvez eles estejam certos. Talvez ele tenha cometido um erro. Talvez não seja suficiente. Deus resolve o problema da água. Mas então vem a fome. E o povo diz: se tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Vocês nos trouxeram a este deserto para matar de fome toda esta assembleia. Eles estão romantizando a escravidão. Estão reescrevendo a história. Estão dizendo que era melhor antes. E aqui está um princípio psicológico profundo. Pessoas em situações de estresse extremo muitas vezes idealizam o passado, mesmo quando o passado era objetivamente pior. É um mecanismo de defesa. É a mente tentando encontrar segurança na familiaridade, mesmo que essa familiaridade seja dor. Os israelitas preferem a escravidão conhecida à liberdade desconhecida, e Moisés tem que lidar com isso. Tem que liderar pessoas que constantemente querem voltar, que constantemente duvidam, que constantemente o atacam. Deus envia maná, pão do céu, alimento diário, mas mesmo isso se torna fonte de conflito, porque algumas pessoas tentam guardar para o dia seguinte e apodrece. Outras não saem para coletar no sábado e passam fome, e sempre há reclamação, sempre há dúvida, sempre há rejeição. E cada rejeição é uma punhalada na ferida não cicatrizada de Moisés. Então vem um momento no Monte Sinai. Moisés sobe para encontrar Deus. Fica 40 dias e 40 noites. E recebe a lei, os 10 mandamentos, as instruções para o tabernáculo, a estrutura para uma sociedade inteira. É o momento mais sagrado da história de Israel. E enquanto isso está acontecendo, enquanto Moisés está na presença de Deus, o povo lá embaixo está fazendo o quê? Um bezerro de ouro. Estão fundindo suas joias. Estão criando um ídolo. Estão dizendo: quanto a este Moisés,
O homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Façamos deuses que vão adiante de nós. Leia isso de novo. Este Moisés, não nosso líder, não o homem de Deus. Este Moisés. Eles o despersonalizaram, o reduziram, o descartaram, e depois de tudo o que ele fez, depois de todas as pragas, depois da libertação, depois do mar se abrindo, depois do maná, depois de tudo, eles o abandonam em 40 dias. Imagine Moisés descendo do monte, carregando as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, radiante da presença divina, cheio de propósito, e então ouvindo a música, vendo a dança. Vendo o bezerro, vendo o povo que ele libertou adorando um pedaço de metal. A Bíblia diz que a ira de Moisés se acendeu, ele atirou as tábuas, elas se quebraram. Ele pegou o bezerro, queimou-o, moeu-o até virar pó, espalhou sobre essa água e fez o povo beber. É uma reação de fúria, de traição, de desespero absoluto. E então ele convoca os levitas, e eles matam 3.000 homens naquele dia. 3.000. É um massacre. É violência em escala aterradora, e Moisés é o responsável. A psicologia do trauma nos diz que pessoas que experimentam traição profunda, especialmente depois de se tornarem vulneráveis, muitas vezes reagem com raiva desproporcional. Não porque são más, mas porque a raiva é mais segura que a dor. A raiva dá sensação de controle. A dor expõe vulnerabilidade. Moisés está furioso, mas por baixo da fúria há algo mais profundo. Há a confirmação de seu maior medo. Eu não sou suficiente. Eu não consigo fazer isso. Eles não confiam em mim. Eu sou um impostor. E Deus, nesse momento, diz algo chocante a Moisés. Vi este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus está oferecendo a Moisés uma saída. Está dizendo, esqueça eles. Eu começo de novo com você. Você será o novo Abraão. Você será o pai de uma nação diferente. É uma oferta tentadora. É a chance de recomeçar. De não ter que lidar com a rejeição constante. De não ter que liderar pessoas que não querem ser lideradas. Mas aqui, neste momento crucial, Moisés faz algo extraordinário. Algo que revela que, apesar de tudo, ele está começando a curar. Ele intercede. Ele diz, por que, Senhor, se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder? Por que hão de falar os egípcios dizendo, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes? Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos. Ele não aceita a oferta. Não escolhe o caminho fácil. Ele escolhe o povo, mesmo depois da traição, mesmo depois da rejeição, mesmo depois de tudo. Esse é o momento em que Moisés transcende a síndrome do impostor, não porque ela desapareceu, mas porque ele age apesar dela. Ele lidera não porque se sente qualificado, mas porque escolhe se comprometer. E Deus muda de ideia. O texto diz, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Essa é uma das passagens mais controversas da Bíblia. Deus mudando de ideia, ou Deus permitindo que a intercessão de Moisés importasse? De qualquer forma, a liderança de Moisés fez diferença. Sua voz importou. Sua escolha salvou uma nação. Mas a jornada não termina aí, porque a ferida psicológica de Moisés ainda não está completamente curada. E isso se torna devastadoramente claro em um incidente aparentemente pequeno em Números 20. O povo reclama de novo. Não há água de novo. E dizem a Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar horrível? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, e nem mesmo há água para beber. É a mesma reclamação, de novo, depois de anos no deserto, depois de todos os milagres, depois de toda a provisão divina. E algo dentro de Moisés quebra, não com fúria visível, mas com algo pior, com exaustão emocional, com o que a psicologia chama de fadiga da compaixão. Quando você dá tanto de si por tanto tempo para pessoas que não parecem valorizar, você atinge um ponto de colapso. E Moisés está nesse ponto. Deus diz,
Pegue o cajado. Reúna a assembleia. Fale a rocha diante dos olhos deles e ela dará água. Instruções simples. Fale a rocha. Use sua voz. A mesma voz que Moisés sempre duvidou. A mesma voz que ele disse ser pesada. Deus está dizendo: sua voz tem poder. Use-a. Mas Moisés não fala à rocha. Ele grita para o povo: ouçam agora, rebeldes. Acaso tiraremos água desta rocha para vocês? E então ele levanta a mão e golpeia a rocha 2 vezes com o cajado. A água jorra, o milagre acontece. O povo bebe, mas Deus diz a Moisés e Arão: porque não acreditaram em mim o suficiente para honrar-me como santo aos olhos dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade à terra que lhes dou. Essa sentença é brutal. Moisés não entrará na terra prometida, depois de 40 anos liderando, depois de todas as dúvidas superadas, depois de toda a rejeição suportada. Ele não entrará. Por quê? Por bater na rocha em vez de falar com ela? Superficialmente parece uma punição desproporcional, mas psicologicamente há algo muito mais profundo acontecendo. Moisés não simplesmente desobedeceu uma instrução técnica, ele desobedeceu no momento exato em que Deus estava tentando curá-lo completamente. Deus disse: fale, use sua voz, confie que sua palavra tem poder. E Moisés, depois de tudo, ainda não confiava. Ainda escolheu a ação física, o golpe violento, em vez da palavra. Ainda duvidou que sua voz fosse suficiente. E mais ele disse: tiraremos água? Não Deus tirará. Não ele fará, mas nós. Moisés estava assumindo o crédito. Estava centralizando o poder em si mesmo. Não por arrogância, mas por algo mais triste, por exaustão, por ressentimento, por uma sensação distorcida de que ele tinha que fazer tudo porque ninguém mais era confiável. É o outro lado da síndrome do impostor. Quando você passa tanto tempo provando seu valor, você eventualmente se torna incapaz de compartilhar crédito, incapaz de confiar, incapaz de descansar em outra coisa que não seja seu próprio esforço. Moisés falhou não porque era fraco, mas porque nunca processou completamente o trauma original, nunca curou completamente a ferida, nunca aprendeu a descansar na suficiência de Deus em vez de lutar pela sua própria. E por isso ele vê a terra prometida de longe, do topo do Monte Nebo. Ele vê, mas não entra. É uma das cenas mais trágicas da Bíblia. O homem que libertou uma nação não chega ao destino. Mas há algo mais a considerar. Talvez a maior lição psicológica de toda a história de Moisés. Porque mesmo não entrando na terra, mesmo falhando no final, Moisés ainda é considerado um dos maiores líderes da história. Seu legado não é definido por suas dúvidas, não é definido por sua falha final, é definido por sua persistência, por sua escolha de continuar mesmo quando tudo nele gritava para desistir, por sua disposição de liderar pessoas que constantemente o rejeitavam, por sua coragem de enfrentar Faraó quando se sentia como impostor, por sua intercessão quando Deus ofereceu uma saída fácil. A síndrome do impostor não destruiu Moisés, mas quase. E a única razão pela qual não destruiu completamente foi porque ele continuou agindo, continuou liderando, continuou escolhendo o chamado sobre o conforto. Ele nunca se sentiu totalmente qualificado, mas apareceu mesmo assim. E essa é a lição que precisamos entender. Você não precisa se sentir suficiente para ser usado. Você não precisa eliminar todas as dúvidas para cumprir seu propósito. Você não precisa curar completamente antes de começar. Moisés nos ensina que liderança não é ausência de medo, é ação apesar do medo, que propósito não é ausência de dúvida, é compromisso apesar da dúvida, que grandeza não é se sentir qualificado, é se dispor a tentar mesmo quando você tem certeza de que vai falhar. A pergunta que Moisés fez diante da sarça ardente não foi respondida naquele momento. Quem sou eu? Ele levou a vida inteira buscando essa resposta. E talvez nunca tenha encontrado completamente, mas encontrou algo mais importante. Encontrou que quem ele era importava menos do que com quem ele estava. Que sua identidade estava menos em suas capacidades e mais em seu compromisso.
Se você está ouvindo esta história e se identificando com Moisés, se você já se sentiu como impostor, como se não fosse suficiente, como se estivessem prestes a descobrir que você é uma fraude, você não está sozinho e você não está errado. Você está, na verdade, em boa companhia, porque o homem que Deus escolheu para a maior libertação da história também se sentiu assim. E ainda assim, ele fez. Não perfeitamente, não sem falhas, mas ele fez. A conclusão da história de Moisés não é que ele superou completamente sua síndrome do impostor, é que ele não deixou que ela o paralisasse, ele continuou. E nisso, ele nos dá permissão para continuar também, para liderar mesmo quando nos sentimos inadequados, para falar mesmo quando nossa voz treme, para aparecer mesmo quando queremos fugir, para escolher o chamado mesmo quando não nos sentimos qualificados, porque no final não é sobre ser suficiente, é sobre ser disposto. E Moisés, com todas as suas dúvidas, com todas as suas falhas, com toda a sua luta psicológica,